Vamos então às notícias desta segunda-feira, que já começou com 2 casos que estão repercutindo muito aqui no Brasil, 2 casos chocantes e cruéis. Bom, começo com este primeiro. O assassinato do tesoureiro Marcelo Arruda ganhou proporções ainda maiores. Houve até a troca no comando das investigações. A delegada chegou a ser substituída. Vamos chamar então o repórter Maicon Mendes. Daqui a pouquinho eu chamo o repórter Maicon Mendes para explicar para a gente melhor o que aconteceu neste caso, o motivo de toda essa movimentação que está acontecendo. Vamos então a Brasília para saber como que este assassinato repercutiu no âmbito da política, né? Entre os políticos. Yasmin Costa está ao vivo com a gente. Boa noite, Yasmin. Conte mais, né? Quem se manifestou, o que tem acontecido. Oi, Kalina, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, esse assunto realmente repercutiu e muito aqui em Brasília hoje. Foi o assunto um dos mais comentados, tanto aqui no Congresso Nacional, onde eu estou, quanto pelo Poder Executivo. O presidente Jair Bolsonaro, claro, ele foi questionado sobre esse assunto durante conversa que ele teve com jornalistas. O presidente lamentou o episódio que ocorreu em Foz do Iguaçu, mas ele avaliou que não é possível associá-lo a todo esse fato. Não dá para ligar o nome dele ou responsabilizá-lo, melhor dizendo, por conta desse assassinato. A gente tem, inclusive, o trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro quando ele foi questionado sobre esse assunto. Vamos acompanhar, Kalina. Agora, o que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. Olha, nós somos contra qualquer ato de violência. Tá? Eu já sofri um disso na pele. Agora, a gente espera que não aconteça, obviamente. Agora, o histórico de violência não é do meu lado, é do lado de lá. Kalina, inclusive o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, ele também comentou o episódio, ele também foi questionado na chegada ao Alvorada, ao Planalto, melhor dizendo, e ele disse o seguinte, voltou também, ele lamentou a situação que ocorreu, mas ele disse que essa é uma medida que não pode ser levada para o campo eleitoral, não pode ser usado ali como massa de manobra para garantir ali munição da oposição contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente também tem essa fala do vice-presidente da República para a gente acompanhar. Não é preocupante, não quero fazer exploração política disso aí. Isso aí, vou repetir o que eu estou dizendo. E nós vamos fechar esse caixão. Tá? Vou repetir o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, não é? E termina indo por o caminho de um matar o outro. Não vou elencar dessa forma. Não tenho elementos para elencar dessa forma. Bom, e de olho no extremismo político, o presidente do Senado pediu mais tolerância. Como se posicionou Rodrigo Pacheco, Yasmin? Exatamente. Inclusive aqui no Congresso, na sessão do Congresso, deputados e senadores fizeram 1 minuto de silêncio pela morte desse homem, pelo assassinato desse homem em Foz do Iguaçu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pouco antes do início da sessão no Congresso, ele também foi questionado sobre esse assunto. Ele disse que é preciso confiar nas forças de segurança, mas o meio político é um meio de diálogo. Apesar de haver aquela rivalidade entre opositores, não pode haver o que houve nesse caso com o assassinato de um homem que seria ali do lado oposto do que atirou contra ele. E o Pacheco também disse que, além dos partidos, os líderes têm a responsabilidade de pregar a paz, a tolerância e o respeito. A gente também tem essa fala do presidente do Senado para a nossa audiência acompanhar. Esse respeito à divergência, esse respeito ao contraditório, ele deve ser pregado pelos líderes políticos. Não só aqueles que ocupam posições, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os presidentes de partidos políticos, mas fundamentalmente desses que disputam as eleições, seja para presidente da República, seja para governos de estado, seja para o Senado.
Bom, e sobre o caso, Gleisi Hoffmann disse que o crime no oeste paranaense foi fruto do discurso de ódio de Bolsonaro. O que mais disse a presidente do PT, Yasmin? Pois é, Kalina, a presidente do PT teve hoje uma reunião da pré-campanha da candidatura do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, uma reunião que ocorreu aí em São Paulo, e ela falou sobre esse caso. Inclusive, assim que foi confirmada a morte desse homem em Foz do Iguaçu, o PT já se manifestou pelas redes sociais, emitiu uma nota prestando solidariedade, e hoje Gleisi Hoffmann disse que o partido está tentando articular uma reunião com membros do Tribunal Superior Eleitoral para apresentar ali uma espécie de memorial da violência política e pedir também eleições mais tolerantes, mais seguras, que vão ocorrer em outubro. Mas um ponto-chave que Gleisi Hoffmann também falou é da possibilidade de federalização dessa investigação, porque na avaliação da presidente nacional do PT, esse não é um crime comum e, na verdade, um crime político. A gente também tem essa fala da deputada Gleisi Hoffmann, que ocorreu depois, na verdade, da reunião de hoje aí em São Paulo, para a nossa audiência acompanhar. Eu queria dedicar essa reunião à memória do Marcelo Arruda, nosso companheiro que foi assassinado em Foz do Iguaçu. Um crime absurdo, né, que a gente ficou sem entender até agora como uma pessoa se dispõe a fazer isso. Se dispõe a matar por diferenças políticas, mas entendemos que isso está num contexto que está vindo no Brasil nos últimos anos, fruto de colocar o ódio como instrumento da política. Kalina, uma última informação. A gente entrou em contato com a Procuradoria-Geral da República porque o Partido dos Trabalhadores pretende fazer esse pedido de federalização da investigação à Procuradoria-Geral da República. E a gente entrou em contato para saber se isso é possível. E o que a Procuradoria-Geral nos disse? Disse que, a princípio, por conta do crime que ocorreu, esse é um crime que deve permanecer na Justiça Estadual. Não deve federalizar, não deve trazer para a Justiça Federal. Mas esses são passos adiante, a gente vai precisar acompanhar essa investigação e até o nosso colega Michael Mendes vai trazer mais detalhes sobre essa repercussão, né, Kalina? Eu volto contigo. É isso aí, Yasmin. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco eu chamo o Michael Mendes com mais detalhes sobre este caso, mas antes, já convido o Rodrigo Constantino, que está conosco hoje, nesta segunda-feira, para comentar as notícias do dia. Boa noite, Constantino. Seja bem-vindo. Primeiramente, gostaria de repercutir com você a fala de Gleisi. Ela culpa o presidente Jair Bolsonaro, o discurso de ódio do presidente Jair Bolsonaro, pelo crime que aconteceu lá em Foz. A culpa é do presidente, Constantino? Boa noite, Kalina. Boa noite a todos. Claro que não, né? E o grau de cinismo da presidente do PT beira, cá entre nós, numa análise até psiquiátrica, a psicopatia. Eu quero lembrar aqui aos nossos telespectadores o que a própria Gleisi já disse no passado: vai ter que matar gente. Ela se referia à oposição. Podemos lembrar também do colega, companheiro dela, José Dirceu, que disse que os adversários tinham que apanhar nas urnas e nas ruas. Enfim, esse crime lamentável, obviamente, né, ainda tem coisas a serem esclarecidas. Parece que houve uma troca de tiros, pedradas antes, nada justifica, né, mas tudo parece ser um caso de polícia e não de política. Estão tentando explorar isso de maneira bastante demagógica, indevida, estão sambando em cima do cadáver para tentar tirar alguma casquinha, algum proveito eleitoral disso. Isso é a coisa mais abjeta que existe, né? Se é preciso falar sobre discurso de ódio, sobre violência, sobre nós contra eles, nós temos que começar a discutir jornalistas que estampam suas colunas na capa de jornais de bastante circulação no país, desejando abertamente a morte do presidente Bolsonaro. Aliás, vamos lembrar que foi o presidente Bolsonaro, dos candidatos e pré-candidatos, aquele que de fato levou uma facada, sofreu um atentado de um simpatizante do PSOL. É muito importante destacar isso porque todo mundo na imprensa está se referindo a esse policial assassino como bolsonarista, mas eu nunca vi o Adélio Bispo ser chamado de psolista ou de petista. É curioso também que a mesma imprensa que chama de suspeito até alguém que foi pego em imagens matando o outro, chama de repente esse cara agora de assassino. E o devido processo legal, onde é que fica? Brau?
A gente vai fazer contato agora então com o Maicon Mendes, porque o assassinato do tesoureiro Marcelo Arruda ganhou proporções ainda maiores. Houve até a troca no comando das investigações. Maicon Mendes já está aqui com a gente para explicar o motivo dessa movimentação. Boa noite, Maicon. Olá, Brau, boa noite para você, boa noite para Kalina e boa noite à audiência do Jornal Jovem Pan. Desde que esse caso estourou, estou acompanhando de perto junto com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Todo o andar dessa investigação, os próximos passos. Pois bem, vamos começar do começo. A novidade é que o governo do estado do Paraná decidiu afastar mesmo a delegada Yane Cardoso à frente das investigações, depois que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná tomou conhecimento por parte de denúncias de colegas que ela usava as redes sociais para ironizar, como também zombar de eleitores e políticos do Partido dos Trabalhadores. Temos alguns posts recuperados que a gente coloca para a audiência do Jornal Jovem Pan. Devem se perguntar, mas são posts antigos. Pois bem, posts antigos que constam nesse momento, nessa investigação que vai ser extremamente minuciosa. E tem que constar também essa troca de comando. O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Wagner Mesquita, autorizou a troca das delegadas. Yane Cardoso continua como delegada, mas está fora dessa investigação, principalmente para não arranhar a imagem do governo do Paraná. Quem assume o caso é a Camila Seconello, que é a chefe da Divisão de Homicídios de Curitiba, que inclusive a partir de agora tem uma força-tarefa criada com promotores do GAECO, um de Foz do Iguaçu e outro que vai ser designado também em Curitiba. Nesse momento, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná está em reunião permanente junto com a chefe da Divisão de Homicídios para traçar todas as linhas de investigações. Pelo menos 9 pessoas até o momento já foram ouvidas e vão ser ouvidas também novamente a partir de amanhã, que os depoimentos vão começar e eles vão tentar elucidar completamente esse caso. Brown. Agora, Maicon, a Yasmin adiantou pra gente que o PT defende a federalização do caso, né? Foi uma fala da Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT. Explica isso pra gente. O motivo seria, segundo Gleisi, o fato de que esse assassinato em Foz do Iguaçu não foi um fato isolado. Qual que é a justificativa, Maicon? Exatamente isso que você falou. Tanto os políticos do Partido dos Trabalhadores, como também de outras legendas, querem uma apuração mais rigorosa por parte também da Polícia Federal. Mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou agora à noite que até o momento, por enquanto, não vai colocar a Polícia Federal no caso, pois já existe uma condução sendo feita por parte da Polícia Civil, já tem uma força-tarefa instaurada nesse momento e também o caso ainda não chegou à Comissão de Direitos Humanos. Se caso tivesse chegado, aí sim ele poderia reaver e colocar a Polícia Federal para investigar. Os políticos pedem a apuração da Polícia Federal, como também da Polícia Civil, mesmo temendo uma possível interferência na Polícia Federal. Mas, por enquanto, fica a cargo estadual da Polícia Civil. Além disso, o Tiago Lisboa, que é o promotor do GAECO de Foz do Iguaçu, ele deu uma coletiva hoje à tarde, falando que vai assumir essa investigação junto com a Polícia Civil, que vai tomar pé de tudo o que está acontecendo. Inclusive, ele falou que assim que Jorge José Guaranho sair da UTI, já que ele está sob custódia policial, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, ele vai ser ouvido, como também os parentes, outras testemunhas. A gente vai colocar um trecho dessa entrevista coletiva do promotor do GAECO. Vamos conferir. O que acontece agora é que o GAECO vai acompanhar de perto a investigação. Nós vamos acompanhar as oitivas, nós vamos acompanhar os depoimentos, nós vamos acompanhar as perícias. Então, isso é o que muda a partir da entrada do GAECO no caso. Nesses casos de grande repercussão, é até natural que seja designado seja um delegado, um promotor, para atuar especificamente no caso, sem prejuízo da atuação do delegado original. Isso é importante. Está aí Tiago Lisboa dando um parecer, dando mais informações para a imprensa que está acompanhando esse caso, já que esse caso tomou também um contorno internacional, já que a imprensa internacional também está repercutindo. Além disso, vamos falar de Jorge José Guaranho.
Ele permanece internado na UTI. O último boletim médico divulgado agora há pouco é que o estado dele é grave, porém estável. Ele segue sob custódia policial, preso preventivamente. Custódia policial, para você que está assistindo, tem um policial na porta da unidade de terapia intensiva. Portanto, se ele melhorar, ele vai sair de lá algemado, vai direto para a cadeia, onde também vai ser ouvido. Sobre o perfil dele, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, tudo que eu estou falando aqui para você são dados oficiais, vamos deixar isso muito claro. Ele era, sim, um militante fanático do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, todas as postagens dele nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo está anexado no inquérito policial. Inclusive, uma postagem que repercutiu bastante, ele ao lado do filho do presidente da República. Tudo isso é alvo de investigação, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita. Portanto, tudo corrobora para isso. E todas as testemunhas ouvidas até o momento contaram sempre o mesmo perfil de Jorge José Guaranho, que ele seria, sim, o militante do presidente Jair Bolsonaro, sempre usou essas falas e todos esses depoimentos vão constar no inquérito policial. Esse mesmo Jorge José Guaranho já foi preso em 2018, embriagado, hostilizando policiais militares no Rio de Janeiro. E o velório aconteceu hoje à tarde, né, Maicon? Como é que foi? Quais são as informações? Exatamente, Brau. Foi um velório extremamente triste. Marcelo Arruda, de 50 anos, o cortejo dele passou por várias ruas e avenidas de Foz do Iguaçu. Sabe a esposa dele, que é policial civil, a Pamela Arruda? Ela segurava a filha de 40 dias no colo. Inclusive, esse cortejo passou em frente ao local de trabalho dele. Inclusive, sobre fortes aplausos, por onde passava esse cortejo, Brown, as pessoas gritavam por justiça e pediam, sim, uma apuração extremamente rigorosa por parte das autoridades. Em frente ao cemitério, os colegas de trabalho ligaram as sirenes, fizeram também uma oração e tudo isso foi registrado pelos moradores de Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda, de 50 anos, foi enterrado sob forte comoção na tarde de hoje. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigado, Maicon, pelas informações. Boa noite. Rodrigo Constantino, queria começar te ouvindo, Constantino, sobre esse pedido do PT para federalização do caso. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, reclama da postura da polícia paranaense no caso dos disparos contra a caravana de Lula em 2018. Como é que você vê esse pedido feito pelo PT, Constantino? Desprovido de argumentação lógica, Brown. A polícia está fazendo o seu trabalho, o que o PT está querendo é uma narrativa para criar justamente essa ideia de que o crime isolado, e o Mourão, o vice-presidente, está certo nisso, ele tem alguma ligação com o presidente Bolsonaro. Veja, o fato do sujeito ser fanático ou não pelo presidente, ou ter uma foto com o filho do presidente, que é o deputado mais votado do país, com 2 milhões de votos, eu não sou político, eu não tive 2 milhões de votos, e tem um monte de gente por aí que tem foto comigo. Isso não diz nada, né? Então, de novo, estão tentando criar uma narrativa de forma muito, muito forçada, enquanto essa notícia ganha essa repercussão toda política, e é um caso de polícia, e está lá muito bem na polícia local, né? Passou batido por boa parte da imprensa, isso sim, chocante. O ex-presidente Lula, essa semana, agradecendo e dizendo que não tinha como pagar ao ex-vereador do PT, o companheiro Maninho, que empurrou um sujeito que bateu de cabeça com um caminhão que estava passando, um ônibus, e foi parar na CTI e quase morreu. E tem sequelas até hoje disso. Isso passou batido, quer dizer, nós temos um pré-candidato, ex-presidente e ex-presidiário, que está enaltecendo a violência, agradecendo alguém que agiu de maneira violenta e criminosa para defendê-lo de críticas, enquanto que isso sim é um tema político. Esse caso que nós estamos tratando esse tempo todo até aqui é um caso de polícia.